Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante controverso, é a justiça e o governo Bolsonaro, né? Já houve momentos em que representantes do executivo ameaçaram fechar o judiciário, em outros também o judiciário não parece ter cumprido a sua função. Então, nós vamos discutir esse momento da justiça e do governo Bolsonaro com dois convidados especiais. Eu quero apresentar para vocês o Gabriel de Carvalho Sampaio. Ele é advogado, é mestre em Direito Processual Penal pela PUC São Paulo, é especialista em Ciências Criminais pela Unisul, cursou Direitos Fundamentais em Coimbra, foi secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça de 2014 a 2016, foi diretor do nacional do projeto Pensando o Direito de 2014 a 2016, conselheiro nacional de Direitos Humanos, conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Previdenciária. E é coordenador hoje da área de litígio estratégico e da área de enfrentamento à violência institucional da Conectas Direitos Humanos. Muito obrigado, Gabriel, por estar com a gente. Quero apresentar também para vocês o Guilherme Amorim. Guilherme Amorim é advogado, é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, é diretor e professor permanente do Programa de Mestrado em Direito da Uninove, membro fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais. Ele é membro do Conselho curador da Fundação Padre Anchieta, do Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, e também da Fundação Gol de Letra. É editor-chefe das revistas científicas Teses Júris e Prisma Jurídico, advogado, sócio do escritório Rubens Naves Santos Advogados. Muito obrigado, Guilherme, por estar aqui também com a gente, né? Bom, nós vamos começar essa conversa um pouco com o elemento de apresentação que eu fiz, né? Quer dizer, já houve momentos nesse governo Bolsonaro em que um dos filhos do presidente falou que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo, né? Por outro lado, quer dizer, tem outras questões que estão pendentes de acusações que mostram, por exemplo, que o caso do assassinato da Marielle Franco não vai para frente, que a questão das rachadinhas a justiça também não assume, e uma série de outras questões. Queria fazer uma pergunta genérica, começando pelo Gabriel. Gabriel, como é a relação da justiça com o governo Bolsonaro hoje em dia? Ela é anterior? O que aconteceu? Boa tarde a todas e a todos. Uma honra participar desse programa. Quero parabenizar a pessoa do Silvio, toda a equipe que produz o programa. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, Silvio, nós temos, inicialmente, né, numa prévia, para conseguir identificar como se dá essa relação, é importante identificar que o governo atual é um governo que atua diretamente contra o Pacto de 1988, o Pacto Social, o Pacto Constitucional de 1988. Portanto, é um governo que atua deliberadamente contra as instituições democráticas. Você citou um exemplo de uma fala, mas não só ele, participação em atos que exaltavam, por exemplo, o ato institucional número 5, né? Tivemos ali e temos recorrentemente a própria figura do presidente da República alimentando uma retórica autoritária. Do mesmo modo, temos um governo que, ainda nesse discurso autoritário, alimenta uma necropolítica que permanece cada vez mais presente no nosso país, né? Continuamos sendo um país com índices de mortalidade violenta de pessoas negras praticadas pelo Estado que alcança a casa de 75%, né? Num universo, no Brasil, de cerca de 70 mil pessoas mortas. E é um governo que, além disso tudo, cometer diversos crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública na gestão da pandemia, é um governo, então, que
é cada vez mais desafiado a se manifestar perante ações judiciais que são propostas pelos setores organizados que se insurgem contra os atos abusivos deste governo. O Supremo Tribunal Federal foi muito chamado a essa responsabilidade no último período, com diversas ações que questionam desde decretos que flexibilizam o acesso a armas, né, num país que mata tantas pessoas, seja pelo Estado, seja por outras questões da violência. Foi desafiado no Supremo Tribunal Federal por conta da tentativa de suspender prazo de discussão de medida provisória. Foi desafiado no Supremo Tribunal Federal por conta da desestruturação dos mecanismos da sociedade civil para controle de políticas governamentais, como o CONANDA, como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Da mesma forma, foi desafiado junto ao Supremo Tribunal Federal por conta da pandemia e a sua política negacionista da pandemia, a ausência de políticas públicas para quilombolas, para indígenas. Veja só a quantidade de assuntos em que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a exercer o controle sobre essa política de governo. Em alguma medida, em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal tem dado resposta, né? E acho que esse é o ponto que vai ser decisivo a partir de agora, na nossa conjuntura, onde na separação de poderes, o Supremo Tribunal Federal vai mostrar como vai se colocar, vai ser cada vez mais chamado à responsabilidade de controlar os atos abusivos desse governo. O Supremo tem mantido, ao longo desse tempo, é óbvio, é um colegiado, né? Nem sempre tem dado as respostas ao tempo que nós exigimos diante da magnitude da violação de direitos, mas tem buscado ou tem se apresentado como um espaço para que a sociedade busque o controle dos atos abusivos deste governo. Obrigado. Vamos começar então também com o Guilherme. Guilherme, eu queria voltar um pouquinho para trás, né? Quer dizer, você tem essa experiência do direito constitucional também. Quer dizer, por que o Supremo ficou quieto quando do golpe da Dilma em 2016, já que até um tribunal penal, deixa eu ver aqui, eu anotei isso, né? Um tribunal internacional de juristas de 6 países identificou que houve uma violação à Constituição, né? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo, Silvio, né, agradecer aí pelo convite, quero cumprimentar também o meu colega, o Gabriel, quero cumprimentar a todos que nos assistem. Veja, tem algumas questões aí, né? Eu concordo, né, com o Gabriel, que tocou em algumas questões estruturais, né, que hoje estão presentes, né, no pano de fundo institucional, tanto do nosso ordenamento jurídico, como também de questões políticas que estão presentes, né, na realidade brasileira. Mas vamos aceitar a sua proposta, Silvio, vamos voltar um pouquinho, né? O nosso modelo, né, constitucional pressupõe, né, que o Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer instância do Poder Judiciário, ele haja mediante provocação. Né? Então, para que o Supremo Tribunal Federal possa dar uma resposta a uma questão que é levada pela sociedade ou pelos agentes que estão legitimados a debater, né, perante esta instância, o Supremo Tribunal Federal, evidentemente, ele precisa ser provocado. E a questão do impeachment da Dilma, né, da presidente Dilma Rousseff, ela toca algumas questões muito sensíveis. Né? Este pano de fundo, né, desse cenário internacional que condena este momento, né, como tendo sido de um golpe institucional, na verdade, né, nós temos aí na realidade brasileira uma questão um pouco mais delicada, porque se nós olharmos pela realidade constitucional, né, nós verificaremos que, do ponto de vista da Constituição Federal,
o processo de impeachment da Dilma Rousseff, ele observou o que está previsto na Constituição brasileira, né? Agora, nós podemos, naquilo que diz respeito ao mérito, né, da acusação que foi formulada à presidente Dilma Rousseff, evidentemente, tecermos todas as ressalvas necessárias, porque o que foi imputado à presidente é que houve um crime de responsabilidade. Nesse conceito de crime de responsabilidade, nós temos aí um tipo muito amplo, né? O Gabriel também conhece essa matéria e ele deve concordar comigo. Quer dizer, nós temos no tipo do crime de responsabilidade, né, o que cabe nesta tipificação, uma ampla gama de possíveis ações que possam ser imputadas ao chefe do Poder Executivo, né? E isso, por exemplo, está presente hoje, quando se fala da possibilidade da abertura do processo de impeachment em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que tem lá 60 pedidos de abertura do processo de impeachment. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, evidentemente, em relação ao processo de impeachment, há um componente jurídico, mas há um componente político, essencialmente, que fica presente. Não é? Então, o cenário internacional condena algo que, no cenário interno, tem um elemento político muito forte e muito presente, que esteve, evidentemente, como um elemento que agiu como uma forma determinante naquele instante, né? Que foi a perda de apoio da presidente Dilma no Congresso Nacional. Não é? Então, é disso que se trata. Né? Ela perdeu o apoio do Centrão naquele instante e, com isso, ela perdeu a base de sustentação do governo e, com isso, ela perdeu o governo. Agora, golpe foi um golpe político, mas, do ponto de vista jurídico, obedeceu-se a formalidade que tinha que se obedecer. Né? Com isso, o que nós concluímos? Que o direito legitima, eventualmente, situações políticas ambíguas. E é assim que está escrita a nossa Constituição Federal. Gabriel, isso aí é a tal da judicialização da política? Como é que é? Bom, acho que o Gabriel pode se manifestar primeiro. Bom, antes de tudo, cumprimentar aqui o Guilherme, a pessoa que eu tanto respeito, um professor tão qualificado. Eu ainda acho que as instituições em 2016 falharam na análise daquele pedido de impeachment, né? O professor Guilherme traçou um cenário importante. Acho que, em relação aos crimes de responsabilidade, é necessário fazer realmente uma análise sistemática da Constituição. Nós temos tipos muito abertos, né? Por exemplo, a questão do decoro, que é uma das hipóteses que permitiria acionar por crime de responsabilidade. Ela deve ser avaliada de acordo com o contexto geral da Constituição. Então, agora, ali havia uma situação em que, numa análise sistemática, se o fundamento jurídico ele é inexistente ou ele é ceifado de um desvio de poder, né, praticado evidentemente pelo presidente da Câmara e por um contexto geral do país que todos nós conhecemos, a institucionalidade deveria ter funcionado para proteger as instituições democráticas. Eu concordo com o Silvio que nós colhemos ainda os frutos daquela falha de institucionalidade, né? Todo aquele enredo para além do processo, tudo aquilo que envolveu aquele período histórico. Falo isso a título né, de estudos pessoais, não estou falando em nome né, da instituição para a qual eu trabalho ou coisa do gênero. Estou fazendo aqui numa análise estritamente jurídica e pessoal, uma análise de que ali aquela falha em 2016, na minha opinião, ela comprometeu a institucionalidade até hoje, compromete o papel da nossa institucionalidade até hoje. Tanto que não há nem que se comparar
a quantidade de crimes que se tem aqui de responsabilidade, que numa análise sistemática atentam contra a Constituição. E a Constituição é muito sábia ao elencar a necessidade de que os crimes de responsabilidade atentem à Constituição. Como não dizer que a atuação desse governo em relação à pandemia não atenta contra a Constituição, ao princípio federativo, aos direitos e garantias fundamentais? Bem, Silvio perguntou sobre a judicialização da política, e quanto a ela, eu digo que a judicialização ela vai aparecer muitas vezes, faz parte, né, enfim, analisando a história constitucional não só do Brasil, mas de outros países. Esse é um tema extremamente presente. No Brasil, já apareceu e vai continuar aparecendo, especialmente num país incapaz de levar adiante um projeto democrático nacional que seja capaz de atender às expectativas criadas com a Constituição de 1988. Quando falei no começo do Pacto Constitucional de 1988, o que eu queria exemplificar aqui? É um país que finalmente procura construir as bases de uma democracia. Quanto tempo o Brasil viveu sob regimes autoritários, né? Lembrando ali dos nossos quase 4 séculos de escravização, né? De pessoas negras como eu, e sempre intermeados por períodos autoritários. Então, um pacto que tem como base a democracia, que tem como sustentáculo a efetivação dos direitos e garantias fundamentais. Não só os direitos civis, como os direitos sociais. Né? O Brasil vinha de um processo, ou vem de um processo de extrema desigualdade. Um país que não superou as mazelas do racismo estrutural, da necropolítica, portanto, faz parte desse Pacto de 1988 a promoção desses direitos e garantias fundamentais, que tem como baluarte de defesa um modelo de separação de poderes que precisa ser efetivo. Quando falha nessas bases, é natural que os demais poderes sejam chamados a fazer uma mediação. E o judiciário também acaba sofrendo essa procura constante. Deixa eu aproveitar uma coisinha. A sua conexão de som está falhando. Então, se você puder tirar e pôr de novo, pode ajudar, viu? Né? Então, Silvio, se você me permite, uma coisa que nós estudamos muito na faculdade, um conceito de que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. A nossa Constituição, esse é um conceito lá do Ferdinand Lassalle, não é? A nossa Constituição ela é a Constituição possível de 1988, a partir da Constituinte, que se estabeleceu em 1986, e a partir de um conjunto de sugestões colhidas no país inteiro, com os comitês das constituintes, regionais, com uma ampla participação, inclusive popular. E o que nós temos aí? Nós temos, de fato, uma Constituição que procura, como disse o Gabriel, ter um projeto de implementação de direitos fundamentais, um projeto de desenvolvimento, tanto que no artigo 3º da Constituição Federal há, no artigo 3º, a realização do desenvolvimento como objetivo fundamental da República. Então, a Constituição é um documento político, e um conjunto de decisões políticas fundamentais que, a partir do momento que ela está promulgada, ela se torna um documento jurídico e implica todos os poderes constituídos da República. Então, muito bem, a partir do momento que há uma série de elementos que o Poder Executivo, por exemplo, ou o Poder Legislativo, inclusive, devem implementar como parte desse projeto da realidade nacional e não o fazem, ou um ou outro, evidentemente que essa disputa vai descambar lá no Poder Judiciário. Então, se falar em judicialização da política, talvez seja até alguma coisa imprópria, porque isto é próprio do modelo. Quer dizer, qualquer discussão sobre a realização da Constituição, o lugar para se discutir isto, se for algo que não se resolve no Poder Legislativo a partir de decisões consensadas no próprio
Poder Legislativo com o Poder Executivo, o local mesmo tem que ser o Poder Judiciário. Né? E o Poder Judiciário decidirá a partir deste conteúdo jurídico material que encerra decisões políticas. E decisões políticas fundamentais que estão na Constituição. Então, quer dizer, judicialização da política até um determinado momento, porque tem um conjunto de decisões políticas fundamentais que estão na Constituição. E o Supremo Tribunal Federal interpretará enquanto alcance, tá certo? Enquanto viabilidade, enquanto possibilidade de se implementar, né? Enquanto... Deixa eu colocar uma questão para você em função disso. Claro. As falas do Lewandowski hoje autorizou a divulgação das gravações lá da Lava Jato, com o Moro, com o Dallagnol. Lá tem a manipulação do judiciário para fazer política. Nós não estamos falando disso quando a gente está falando de judicialização? Ali nós estamos falando de uma coisa um pouco diferente. Ali nós estamos falando de comportamentos que não são republicanos. Ali nós estamos falando de algo que é mais grave. Ali não é a judicialização da política. Ali nós estamos falando de comportamentos criminosos. Ali nós estamos falando de algo que não pode acontecer. Ali nós estamos falando, porque você, quando, né, aqui nós estamos falando com, tem um penalista aqui, né? Eu não sou tão penalista, mas o Gabriel poderá me corrigir, né? Eu sou um mero constitucionalista, mas se fala muito em paridade das armas, né? Então, quer dizer, isto pressupõe que um juiz no processo penal, ele deve colher tanto dos elementos da acusação como dos elementos da defesa, as provas e os elementos materiais que são apresentados para decidir equanimemente. Ali o que nós temos é um escândalo, porque nós temos ali elementos que são levados pelos procuradores e eles são orientados de como eles devem instruir o processo penal para alcançar um resultado que está pré-determinado. Ali é um escândalo. Ali só fica revelado como o processo penal que condenou o ex-presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, é nulo, de uma nulidade material completa, porque isso pressupõe, né, como o processo materialmente, né, falando, está comprometido porque aquela garantia que eu tenho de ter um processo judicial isento está comprometido, porque a autoridade que eu deveria confiar, né, a autoridade que deveria ser isenta, está compactuada com a acusação. Então eu não tenho um resultado justo a ser aguardado. Eu tenho todo um resultado, Silvio, como você disse, manipulado. Isto não é judicialização da política. Isto é outra coisa. Não sei, Gabriel, se eu mais ou menos acertei no diagnóstico. Com a palavra, Gabriel. Poderia se falar, na verdade, em politização de agentes do sistema de justiça, no caso, né? Comprometem o processo, não é verdade? Exatamente, concordo plenamente com o professor Guilherme. Realmente está em outro campo esse tipo de conduta, absolutamente outro campo, num campo lamentável, acho que talvez um dos piores capítulos da história do sistema de justiça, que comprometeu a liberdade pessoal, né, como bem colocou o professor Guilherme, como também comprometeu os rumos da democracia no país. Isso é algo... até os minerais, as paredes, são capazes de identificar que, numa situação de tamanha violação, imagino que isso passa no crivo até de um estudante numa primeira aula de um curso jurídico, mas também de qualquer cidadão em relação à ética, né? Também a situação se espraia para um terreno que vai para além da quebra de todas as normas que regem o processo penal, né, a própria conduta ética, né, e que acabou colocando em risco, isso tudo faz parte desse processo de crise da nossa democracia, né? Então, fazendo esse recuo histórico que Silvio propôs no começo, a crise da nossa democracia passa, entre outras coisas, por essa politização de certos setores do sistema de justiça. Então, o que a gente precisa avaliar agora, todas as pessoas que têm
como princípio e fundamento a realização do Pacto de 1988, que pretendem ver no nosso Brasil a prevalência dos direitos das garantias fundamentais, que continuam se chocando com os padrões de desigualdade do nosso país, que são inconcebíveis diante da sua riqueza, que percebem o quão insuportável é o racismo estrutural no nosso país, a necropolítica e a forma como, lamentavelmente, as nossas elites têm lidado com o sofrimento das pessoas vulneráveis no nosso país. Nós precisamos, então, ter como foco fundamental para o nosso presente e para o nosso futuro a recomposição do Pacto de 1988, sob pena de nós vermos esse governo autoritário deixar um legado presente e futuro que nos distanciará ainda mais da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu não tenho dúvida que nós estamos indo por uma análise que envolve mais a política, mas o meu foco hoje é a questão da justiça, né? Quer dizer, e, por exemplo, o ministro Barroso, houve um momento em que ele denunciou, numa manifestação pública, a corrupção dentro do Supremo Tribunal Federal, a venda por gabinetes a soltura de corruptos. Ele não nominou os gabinetes, mas ele falou isso, né? Guilherme, quem controla o Supremo? Esta é uma velha questão. Quem controla o controlador? Não é verdade? Nós temos aí dois controladores, a princípio, né? Em primeiro lugar, juridicamente falando, do ponto de vista constitucional, não é o Senado Federal, né? Quem controla os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal por crimes que possam ser cometidos no âmbito do seu desempenho é o Senado da República, não é? Então, quer dizer, o ministro, né, do Supremo Tribunal pode ele sofrer um processo também de impedimento. De uma maneira mais ampla, né, a própria sociedade, né, a própria população brasileira também pode, né, de uma forma mais diluída, né, fazer este controle do desempenho de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque algo que aconteceu, né, como fenômeno a partir do momento que nós temos esta TV Justiça é que o desempenho, né, tanto do Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, né, do Supremo Tribunal Federal, e algo que ganhou muita notoriedade a partir do processo do mensalão, a partir de 2004, 2005, é um pouco como se comporta, né, e como a instituição Supremo Tribunal Federal, e como se comportam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Teve um determinado momento dessa quadra republicana que qualquer pessoa sabia a escalação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 11 lá, bonitinho. A gente não sabia a escalação da seleção brasileira, mas sabia a escalação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam, né, como se fala popularmente, na boca do povo. Né? A gente sabia as rusgas internas, o bate-boca entre eles, a tensão, né, do julgamento no plenário, cenas do próximo capítulo. Eles estavam cotidianamente, né, até pela cobertura da imprensa, na sala de jantar da população brasileira. Então, quer dizer, há um certo desgaste, né, por conta desta superexposição, né, porque é o único tribunal do mundo que acaba fazendo o que nós chamamos de controle de constitucionalidade, aquilo que viola diretamente a Constituição, e também é um tribunal recursal, que acaba julgando 100 mil processos, 100 mil recursos por ano. Né? Então, ele acaba tendo uma superexposição e um super desgaste por conta disso. Agora, na medida em que um próprio ministro, né, integrante desta corte, né, você mencionou aí o ministro Barroso, faz uma denúncia de corrupção, né, e de venda, eventualmente, de facilidades por parte de um gabinete, e ele não vai a fundo nessa apuração, ele deixa isso depois
meio que sem sequência, né, sem a adoção de providências concretas, ele não colabora, né, para a transparência, né, deste processo de depuração, inclusive da justiça brasileira como um todo, que é o principal órgão, né, da justiça brasileira, aquele que deveria, sobretudo, dar o exemplo para irradiar o seu exemplo em relação a todos os demais órgãos da justiça nacional, ou do Poder Judiciário Nacional. E com isto ele não dá uma colaboração efetiva, né? Fica parecendo mais uma bravata do que efetivamente uma denúncia consistente que se traduz na adoção de providências concretas, né? Então não colabora efetivamente para o processo, porque a partir daí, se ele tem uma denúncia concreta, deveria adotar providências concretas e a partir daí, com toda a transparência, os consequentes, né, necessários até, se for o caso, com a adoção, inclusive, de um processo de impedimento com as suas características políticas jurídicas. Então, nós temos uma fala também semelhante à do ministro Barroso na boca do general Heleno, né, que é um militar de direita que esteve no governo e que dizia, parodiando uma música, Gabriel, né, se gritar, pega centrão, não sobra um, meu irmão. Né? O Supremo não é o tribunal, o foro para julgar a corrupção dos deputados federais? Silvio, você tem razão na colocação, né, do espaço do Supremo para o julgamento de crimes praticados por parlamentares. Houve até, né, nesse debate que você propõe da judicialização da política, a gente vem dizendo aqui que realmente a tendência é que cada vez mais os temas da política sejam levados para o Supremo Tribunal Federal por conta de vários fatores. Guilherme aqui deu uma brilhante aula sobre o assunto. Há também, por outro lado, acho que a preocupação que em geral se tem nesse processo é quando o judiciário eventualmente possa se exacerbar. Então, diante de um conflito que chega e diante dos parâmetros constitucionais e legais, o Supremo passa a tomar alguma decisão, o Supremo ou qualquer órgão do sistema de justiça, alguma decisão que ultrapasse os limites da separação dos poderes, ou os limites da própria arquitetura constitucional. Até acho que em relação ao tema, por exemplo, da prerrogativa de foro, a própria discussão sobre a limitação daquilo que ficaria no Supremo e aquilo que iria para as demais instâncias também é um debate em que se discutiu se houve ali uma decisão que restringiu de forma a transcender os parâmetros constitucionais a prerrogativa de foro. Então, passando para outras instâncias do sistema de justiça, a discussão sobre crimes praticados. Né? Então, o que a gente precisa colocar em mente, na minha avaliação, é que o sistema de justiça, ele funciona, assim como prescreve a teoria da separação dos poderes, para controlar o arbítrio. E esse arbítrio pode ser praticado pelo Poder Executivo, pode ser praticado pelo Poder Legislativo. É muito importante que nós valorizemos esse papel do Poder Judiciário. A figura que você citou, o general citado, já tem um histórico de declarações, não só como essa, criticando um grupo político que agora faz parte da base do governo, né? Mas também já se notabilizou por falas que são atentatórias ao papel, não só falas, mas condutas que são atentatórias ao Supremo Tribunal Federal e ao papel que o sistema de justiça deve cumprir no controle do arbítrio estatal. Né? Foi uma das páginas, talvez, mais difíceis para a nossa democracia, quando, naquele momento de crise institucional, ele fez uma manifestação muito controversa, a quem classifique como também um crime de responsabilidade, ele como ministro de Estado, contra esse papel
do Supremo Tribunal, naquela época, numa decisão do ministro Celso de Mello, ainda nem uma decisão, mas um despacho do ministro Celso de Mello, o que foi classificado à época até como um ato atentatório à independência do Poder Judiciário. Portanto, é muito importante valorizar esse papel para controle do arbítrio. E quando praticar esse arbítrio, como bem colocou o doutor Guilherme, há meios de se fazer o controle social ou até por meio de outros poderes agir. E dentro do próprio Supremo Tribunal Federal também, se buscar outras formas de questionar decisões com as quais se discorda. Obrigado. Guilherme, eu queria trazer o Supremo Tribunal Eleitoral para a discussão. Quer dizer, nós temos já evidências de que as fake news foram uma manipulação da opinião pública, né? E o Supremo Tribunal Eleitoral, ele não tem que se manifestar sobre isso? Sim. Mas o que acontece, né? Uma característica aí dessas instâncias é que elas acabam atuando de duas formas, Silvio. Num primeiro momento, procura, sobretudo, né, o Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião, né, das eleições, procura normatizar, né, por meio de instruções próprias, como, sobretudo em épocas de campanhas, acontecerão, né, e se desenrolarão as campanhas através das mídias eletrônicas e, na medida em que se conhece cada vez mais, né, o disparo por robôs e como é que se desenrola as campanhas, cada vez mais normatizar com antecedência como deve se comportar as campanhas em relação, inclusive, ao disparo de mensagens e como elas podem ser penalizadas a partir do momento em que forem meios para a divulgação de fake news, e a partir daí, portanto, caracterizá-las. Tem uma outra perspectiva que é a reação, né? Portanto, a partir de uma provocação, passar a reprimir o comportamento, né? E o problema é que, neste ambiente digital, cada dia há uma novidade, né? A divulgação de fake news, ela avança numa velocidade, numa especialização mais rápida do que a capacidade do Poder Judiciário dar a resposta em termos, sobretudo, de repressão a esse comportamento, né? Mas o que é uma novidade é que, sobretudo, o Tribunal Superior Eleitoral, ele já está mais atento e mais preparado para reagir a este fenômeno, que passa a ser um fenômeno que está identificado como um fenômeno capaz de desequilibrar um pleito eleitoral. Enquanto naquelas campanhas em que a possibilidade da doação empresarial era o que fazia diferença, né, em um pleito eleitoral, né, porque, de fato, as campanhas financiadas empresarialmente acabavam, pelo poder econômico, desequilibrando em muito, né, a possibilidade de um pleito mais igualitário. Hoje, o que você verifica é que isto está nas fake news, né? E a possibilidade do seu disparo por robots, por disparo automático de mensagens e, sobretudo, né, pela replicação ilimitada em WhatsApps, em Telegrams, em outros meios, né, às vezes até mesmo meios gravados, né, em sites que ficam vídeos se perpetuando, é o que desequilibra efetivamente, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele está cada vez mais atento a isso e procurando agir preventivamente, mas, sobretudo, com respostas rápidas também repressivamente, porque é isto que está sendo capaz de desequilibrar hoje, sobretudo em campanhas majoritárias, né? Não sei se o Gabriel concorda com esta avaliação, mas este é o fenômeno que hoje é capaz de desequilibrar uma campanha. Mas a questão é essa: houve infração ou não? Houve crime ou não? Né? Então, o problema é conseguir, né,
ligar a materialidade disso ao responsável pela campanha, porque se consegue, é evidente que há, e aí você pode condenar a campanha, né? Porque, sobretudo, é uma responsabilidade objetiva, né? E a responsabilidade objetiva, mesmo que sejam 35 milhões de votos, 40 milhões de votos, ela pode comprometer mesmo o resultado do pleito. E se isto ficar caracterizado, pode levar a uma anulação do resultado. A sensibilidade, o problema todo é você conseguir levar a uma anulação de um resultado de 35, 40 milhões de votos. Né? Tá. É que eu estou fazendo uma espécie de múltipla abordagem para tentar ver o perfil do comportamento, né, da justiça nesse período. E o Gabriel também acompanhou os motins, por exemplo, da Polícia Militar no Ceará, no ano passado, né, e um ensaio de uma rebelião mais ampla da Polícia Militar. Né? Quer dizer, isso não sofreu consequências penais, que eu saiba. Né? Quer dizer, o governo foi muito leniente, inclusive até apoiando os revoltosos. E existe agora um projeto de lei que está no Congresso que pretende a unificação do comando das políticas das polícias militares no âmbito nacional. Quer dizer, como é que você vê, Gabriel, esse tipo de leniência com os motins e esse caminho que o governo está tomando? É o caminho do autoritarismo, Silvio. Acho que isso é importante ser bem pontuado. É o caminho do autoritarismo, uma proposta que é de todo inconstitucional, mas, para além do inconstitucional do ponto de vista formal, a Constituição até autoriza que a lei federal disponha sobre normas gerais sobre polícias civis e militares. O que a Constituição não autoriza é a flexibilização do controle administrativo, do controle disciplinar feito pelos estados. Então, o que há por trás dessa proposta, além dessa inconstitucionalidade flagrante, por ferir o pacto federativo, entre outras coisas, é este caminho autoritário. Não se busca ali uma interpretação constitucional para se construir uma norma geral, para se construir e instrumentalizar a sociedade de mecanismos de controle sobre a atuação policial. É o que o país mais necessita hoje, o controle social sobre as polícias. Nós somos um país que tem um alto índice de mortalidade violenta. Como já disse aqui e falo em todos os debates que eu participo, os mortos pelo Estado brasileiro hoje são em 75% pessoas negras. Em qualquer democracia séria do mundo, isso seria prioridade de cobrança de qualquer agente público. O que se está se fazendo para defender a vida da nossa população negra? A representação dos navios negreiros é presente no nosso cotidiano. A Casa Grande Senzala não foi superada. E aí, sem entrar num mérito da responsabilidade individual de cada agente, que no uso da força tem sido responsável por esse índice de morte das pessoas negras como representação, nós precisamos de uma discussão estrutural sobre o controle do uso da força no nosso país. Portanto, eu classifico a proposta como autoritária. E, para além disso, quando você menciona a sua preocupação em relação à forma como o Estado lida com uma situação de greve, não só da greve em si, mas também de suas consequências, né? A greve foi acompanhada, aquele período de greve de polícias militares, por um aumento de índice de violência. Quantas mortes não esclarecidas decorreram daquela situação? Nós precisamos fixar muito fortemente com a nossa população esse debate. Todo o poder, especialmente o poder punitivo e o poder que exerce o monopólio da força, precisa de controle. Nós não podemos deixar numa democracia espaço para o arbítrio.
o espaço para o arbítrio de um policial que não recebe as consequências de responsabilização pelos seus atos abusivos, ela é determinada pela fração de segundos do aperto de um gatilho, que, em geral, acaba alimentando balas que vão fazer tombar corpos negros como o meu. É muito importante essa denúncia e é muito importante o tratamento dessa questão por toda a sociedade. Eu agradeço a sua fala. Queria trazer um outro capítulo para essa nossa conversa sobre a justiça. E vou dirigir ao Guilherme a pergunta, né? Guilherme, nós tivemos uma votação no Supremo que decidiu que não podia ser reeleito de novo, né, os presidentes do Senado e da Câmara, os deputados. Mas a votação foi 6-5. Esses 5 confrontaram a Constituição ou não? Você sabe, Silvio, que eu tenho muito trabalho com os meus alunos quando isso acontece, né? Porque rende muita discussão em sala de aula, mesmo quando os alunos são mestrandos, por exemplo, porque, professor, como é que é possível? Está tão claro na Constituição, como é que eles forçam essa interpretação? Não é? Então, a gente costuma até fazer uma brincadeira em sala de aula, né? Que o sistema, né, em algum momento ele precisa fechar, né? Ele precisa ter um momento em que a discussão termina, de fato, né? Mesmo que de uma forma equivocada, né? Então, a gente costuma brincar que no nosso sistema constitucional, quem erra por último é o Supremo Tribunal Federal. Até que isto seja consertado, por exemplo, por uma emenda à Constituição. Então, tem coisas graves, por exemplo, né? Você tem julgamentos, né? Tem julgamentos já consolidados no Supremo Tribunal Federal que são absolutamente inconstitucionais. E eles estão aí, né? Então, você pega, por exemplo, aquela arguição de descumprimento, né, de preceito fundamental que discutiu a lei da anistia, né, e sobre se a lei da anistia, né, ela recepcionada hoje, não é, à luz do ordenamento constitucional em vigor a partir de 1988, se ela está de acordo ou não com a Constituição Federal, né, o Supremo Tribunal Federal diz que sim. Né? Então, por exemplo, eu considero que aquilo é absolutamente equivocado, é uma decisão absolutamente inconstitucional. Tudo bem, mas a minha opinião não é vinculante. Mas a da maioria dos ministros que formaram, não é, a maioria, portanto, e com isto decidiram, formam uma opinião vinculante. E a partir dali, se tem, portanto, que a lei da anistia, aquela mesmo, né, de 1979, está produzindo seus efeitos no atual constitucionalismo brasileiro. E com isto gera uma série de consequências, né, inclusive não conseguirmos processar os torturadores que estão aí vivos e denunciados, né, sobre crimes de tortura, que à luz da Constituição Federal são imprescritíveis. E aí a gente entra com ação, né, o Ministério Público Federal entra com ação, né, ingressa lá com uma ação, tipifica os crimes e são obrigados eventualmente, a arquivá-los, porque, sob o fundamento de que, entre outros, né, está lá a lei da anistia. Eu considero esta uma decisão absolutamente inconstitucional, né? E tem outros exemplos, né? A emenda constitucional número 20, de 98, a primeira grande reforma da Previdência, porque nós já estamos na terceira, né? A primeira grande reforma da Previdência, aquilo para mim é inconstitucional, mas tudo bem, impetraram lá uma ação direta de inconstitucionalidade, lá em primeira reforma lá do Fernando Henrique Cardoso, foi declarada constitucional. O Supremo disse que aquela emenda, número 20 de 98, era constitucional. Meu Deus do céu, não tem emenda mais inconstitucional. Entendeu? Então, assim,
nós temos vários exemplos de inconstitucionalidades que foram coonestadas pelo Supremo Tribunal Federal, foram afirmadas como constitucionais. Ou seja, ele também é um tribunal que julga eventualmente a partir de maiorias, né? Então isso significa que eventuais minorias podem estar do lado certo ou errado de acordo com uma determinada visão daquele direito constitucional. Este é o direito. O direito é um produto, Silvio, cultural. Pois é. Eu Certo, estava pensando. Eu não sou dono da verdade. Eu estava pensando. Obrigado, está ótimo isso aí. Eu estava pensando que nós estamos chegando a um tipo de momento em que a gente precisava entender a que interesses defende essa classe de juristas, né? Ou o sistema jurídico como um todo. Parece que são o quê? Uns 16, 18 mil juízes, né? Quer dizer, será que esses juízes têm classe? Tem definições de interesse de classe, de gênero, de raça, como diz o Gabriel? Claro, você tocou numa coisa muito interessante. Você tocou no que disse agora há pouco o Gabriel. Temos que ter um comportamento ético e republicano. Nós temos que marcar um outro programa para isso. Mas, em geral, as tais das classes dominantes não dão muita bola para isso, né? Lógico que não. Gabriel, é só você verificar o que está acontecendo agora. É só você verificar o que está acontecendo agora. Porque nós estamos num momento em que aumenta a desigualdade, tá certo? E nós estamos tendo reajustes para o Ministério Público, nós estamos tendo reajustes para a magistratura, e nós não estamos tendo reajustes na mesma proporção para a população brasileira. Há uma dissociação absurda entre essa elite e a grande massa da população brasileira. Desculpa, Gabriel, por favor. Perfeito. Gabriel. A gente fica revoltado, né? Exatamente. É um tema que, eu insisto, né, a gente tem que transcender ao jurídico nesse caso, porque realmente é uma crise de projeto, uns diriam uma crise de destino. O Brasil parece não ter superado ainda aquela composição colonial que nós tivemos, né? Não é à toa que o país insiste em não superar as marcas do seu período de escravização. Vamos falar um português muito direto, né? Quantas pessoas negras ocupam espaços no sistema de justiça? O que o sistema de justiça traz de retorno à sociedade em relação à discussão dos principais conflitos desde que a Constituição de 1988 foi editada, dentro daquele pacto em que os direitos sociais eram um fundamento para construir o nosso conceito de nação. Desde as origens, o nosso conceito de nação é conspurcado. Na primeira Constituição de 1824, qual era o grande dilema da nossa nação fundante, né? Depois de sair do jugo de Portugal, lamentavelmente com um dos herdeiros do trono, era superar o modelo escravocrata. A maior parte da sua população era escravizada, vai se formar uma Constituição para fundar as bases da nossa nacionalidade. A primeira crise que nós temos do ponto de vista da nossa construção constitucional, e aí reforço, enquanto nação, foi colocada ali. Nós não conseguimos superar, desde aquele período, as marcas da escolha que foi feita naquele momento, naquela edição da primeira Constituição. A Constituição de 1988 foi a oportunidade de nos reconciliarmos com a nossa história. Foi a oportunidade de exercer a prioridade sobre os direitos e garantias fundamentais, especialmente os direitos sociais. O que nós tivemos de lá para cá, salvo alguns períodos em que realmente se buscou com alguma prioridade efetivar esses direitos. Foi a desagregação desses direitos. Cada vez mais os direitos sociais são pressionados por uma agenda econômica predatória que impede o país de se desenvolver. Desculpem ter feito, Silvio, esse panorama para além do jurídico, mas sem deixar de citar a nossa história constitucional, para dizer que é dessa crise que nós estamos falando.
Então, aí, olha, nós estamos chegando perto do fim do nosso programa, uma hora passa rápido nesses papos. Muito rápido, é. Né? E eu acho que a gente devia tentar ver, assim, como é que a gente sai dessa, né? Quer dizer, e eu olho para o Chile, por exemplo, né? Onde você tem uma situação onde houve uma ditadura muito violenta, né? Houve um ataque à sociedade civil, né? E depois de anos de uma situação, de um caldeirão de pressão que era contido, né? Milhões de chilenos foram às ruas e garantiram uma nova constituinte independente do Congresso para dar um novo marco de orientação para o desenvolvimento, para a justiça, para a política no Chile. Né? Aqui nós estamos vendo um Congresso que passou a ser, hoje, controlado, né, pelo próprio presidente da República, que conseguiu eleger os presidentes das duas casas. Como é que vocês estão vendo esse impasse? Eu queria dar 2 minutos para cada um para dizerem essas últimas palavras e concluirmos um brilhante debate que eu estou muito satisfeito com a natureza dele. Quem quer começar? Bom, eu posso começar. Veja, de fato, né, a democracia chilena, ela nos dá sinais de esperança, né, e sinais de bastante esperança, sobretudo em termos de continente, né, sul-americano. Esta eleição, né, para as duas casas legislativas, para a Câmara e para o Senado, elas mostram ainda para nós, Silvio, como nós temos um presidencialismo de coalizão, né, que continua muito ativo, né, nesse panorama político brasileiro, e é o mesmo desde 1988. Né, é uma fórmula, né, sobretudo, que está presente na Constituição Federal de 1988 e que vem dando uma certa governabilidade, né, a partir de maiorias eventuais, né, e que mostram, na verdade, como ainda nós precisamos construir partidos políticos fortes no país. Né? Então, o que falta no país, do meu modo de ver? Né? Formação política. O que falta no país? Base. Né? Nós temos um trabalho de bases, assim, de lideranças com jovens. A questão é que eu acho que isso está surgindo. Né? Então, eu acredito muito nessa nossa juventude. Eu acho que a juventude está aí. Eu acho que a juventude está se expressando, está se manifestando. Né? Eu acho que o governo Bolsonaro está no seu 3º ano e ele pode ter entrado numa armadilha com o Centrão. Eu não sei se ele domina o Congresso Nacional ou se ele não será dominado pelo Congresso Nacional, porque isso é muito volátil. Né? Eu continuo acreditando na nossa democracia. Eu acho que ela é mais forte do que este governo de ocasião. Né? Eu acho que a ameaça do autoritarismo está aí, sim, só que eu acho que nós temos uma juventude mais forte e mais pujante. O que nós precisamos é acreditar na formação das nossas bases políticas. E talvez elas sejam determinantes para uma renovação política que precisa se apresentar, sobretudo para as eleições que virão no próximo ano, 2022. Quero desde já agradecer pelo convite, Silvio. Foi uma alegria ter estado com vocês, poder dialogar aqui com o professor Guilherme. Sua fala muito, muito pertinente. Saudar sua posição em relação à lei de anistia. Seríamos talvez um país diferente se nós tivéssemos uma verdadeira responsabilização pelos crimes praticados na ditadura. Hoje, lamentavelmente, são bem-vindas no Palácio do Planalto pessoas que praticaram crimes contra a humanidade durante aquele período. Não é à toa, portanto, que a gente vê reproduzido esse padrão de autoritarismo no país. Né? Quando a gente fala em pacto, né, e fala do Pacto de 1988, e foi pertinente você ter citado o Chile, que busca agora lidar com seus conflitos sociais por meio de uma constituinte, é o meio mais radical, entre aspas, porque vem da raiz mesmo da construção de um país à formação de uma nova Constituição.
O Brasil, em 1988, para estabelecer esse modelo de direitos e garantias com forte conteúdo de direitos sociais, teve que lidar com essa discussão. Talvez na Constituição de 1988 pudesse ter se tido uma posição mais assertiva em relação aos crimes da ditadura. Esse é o outro lado do Pacto de 1988, que talvez em alguns dos elementos que lidavam tanto com a ditadura quanto com a formação desses órgãos do poder punitivo, as polícias, as forças armadas, não houve um avanço maior na perspectiva do controle. Então, eu sempre ressalto, em relação ao Pacto de 1988, o elemento que nos é mais caro nesse momento, dos direitos e das garantias fundamentais. A Constituição de 1988 abriu a oportunidade para nós nos reconciliarmos com aquela crise de destino que tem numa das suas representações a nossa primeira Constituição. Mas tem outras fases de reconciliação. No dia 13 de maio de 1888, o que dizia a nossa elite dirigente é que o mais importante depois da abolição da escravatura era consertar a crise da lavoura, que seria gerada pelos problemas econômicos que a abolição traria. A Constituição de 1988 é a oportunidade de nós revertermos essa lógica e valorizar os elementos da nossa sociedade que nos levaram a esse conteúdo, a todas as pessoas que lutaram por um país justo e igualitário, de Zumbi dos Palmares a todos que lutaram pela redemocratização. É isso que nós estamos lidando, é isso que eu valorizo em relação ao Pacto de 1988. Revalorizá-lo talvez seja a nossa forma de lidar com os conflitos atuais. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, do Guilherme Amorim, do Gabriel de Carvalho Sampaio. Foi um excelente debate. Eu acho que os nossos telespectadores também estão muito satisfeitos. Muito obrigado a todos e muito obrigado também a você que nos assiste.